Antes do Luffy, um homem muito importante existiu, o antigo usuário da fruta Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol de sua época. Esse homem criou muitas mudanças no mundo e impactou diretamente a vida de muitos personagens de hoje, inclusive o próprio Jinbe. E esse homem foi o usuário anterior da fruta de Nika, vivendo apenas poucos séculos antes do Luffy. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a fruta de Nika existe desde o século perdido, sempre fugindo do governo mundial. Mas agora finalmente sabemos que existiu um usuário antes do Luffy que também despertou seus poderes e teve um impacto muito grande na história de vários personagens que conhecemos. E esse usuário viveu muito depois do século perdido e apenas alguns séculos antes do Luffy. Então eu peço que você já deixe o seu like ancestral nesse vídeo, porque sinceramente vocês são incríveis, e tão incrível quanto vocês é só o seu like. Então aperta esse botão e vamos agora para o antigo usuário da fruta do deus do sol Nika. No capítulo 1065, somos apresentados pela primeira vez ao Gigante de Ferro, um robô inativo que estava na ilha de Egghead e que, de acordo com Vegapunk Shaka, aquele enorme robô havia sido construído no século perdido, há 900 anos atrás. No capítulo 1066, Vegapunk então nos dá um pouco mais de informações sobre esse robô ancestral. Ele explica que apesar de ter sido construído há 900 anos, algo muito curioso aconteceu há 200 anos atrás, porque o robô misteriosamente se ativou e atacou a Terra Sagrada de Mary Joyce, escalando a enorme Red Line. Vegapunk diz que o objetivo do robô em fazer isso ainda é desconhecido, mas que no meio do ataque, o robô de repente ficou sem energia antes de conseguir fazer qualquer coisa. Por causa disso, o governo mundial entregou o robô já inativo nas mãos de cientistas que ficaram absolutamente espantados com a tecnologia tão avançada que parecia ter vindo de outro planeta. Nenhum deles sabia dizer de onde ele veio ou o que estava tentando fazer. O governo mundial então deu a ordem para eles destruírem completamente o robô, mas os cientistas daquela época não conseguiram fazer isso. Aquela tecnologia era tão impressionante que as suas curiosidades não permitiram que eles o destruíssem. Por causa disso, eles esconderam o robô na ilha de Egghead para o governo mundial não descobrir, e aonde ele está até hoje, completamente sem energia e inativo há 200 anos. Vegapunk então, após chegar em Egghead, passou a estudar essa misteriosa relíquia do passado e com base nesse gigante de aço, ele criou o Vega Force, mas ele próprio admite que está muito longe de entender completamente todos os segredos dessa tecnologia ancestral, principalmente a sua fonte de energia. Vegapunk diz que tentou recriar essa fonte de energia, mas ela é completamente diferente de todas as ideias modernas que eles possuem, criando um grande mistério da obra. Qual é essa energia que existia no século perdido e que ativava o gigante antigo? No capítulo 1068, Vegapunk fala um pouco mais sobre isso. Ele fala que estudou essa energia porque o seu sonho é ter um mundo onde haja energia gratuita para todas as pessoas, e que sua curiosidade o impeliu a estudar rigorosamente o gigante antigo e sua fonte de energia. E quando Vegapunk revela esse seu sonho, vemos que realmente ele fez o máximo que pôde e estudou tudo o que conseguiu com seu conhecimento moderno sobre essa energia misteriosa. Ele mesmo revela que Egghead não passa de uma cópia da tecnologia do passado, ele apenas está recriando o que já existiu um dia. Então é muito provável que ele tenha entendido pelo menos um pouco dessa energia antiga e implementado isso em Egghead. E agora que as coisas ficam interessantes. No capítulo 1065, alguns chapéus de palha sobem em uma escada rolante e ficam fascinados com aquilo, e Frank pergunta como ela funciona.
Com isso, Vegapunk Lilith revela que toda fonte de energia de Egghead vem diretamente do fogo, dizendo que dá para converter o fogo em qualquer outra energia, mas que ainda não é a forma perfeita, já que o fogo precisa de outros recursos. Lilith então diz que se existisse uma chama eterna, então ela seria capaz de criar o seu próprio sol, que daria energia supostamente infinita. E quando linkamos isso com o passado, faz todo sentido. A energia ancestral vem do sol, ou mais especificamente, do deus do sol do mundo de One Piece. No capítulo 1106, quando Luffy se transforma no deus do sol Nika e seu coração começa a bater no ritmo dos tambores da libertação, o gigante antigo que estava inativo há séculos, de repente começa a se ativar novamente. Essa é a verdadeira energia que existia no século perdido, a energia da chama eterna, o próprio sol. Vegapunk tentou replicar essa energia de todas as formas, mas apesar de sua determinação e inteligência, ele não foi capaz porque essa energia não é replicável cientificamente. Ela é a vibração que o próprio Deus do Sol emite. Apenas aqueles que possuem a fruta de Nika podem emanar essa energia. Porém, isso também nos faz pensar em outra coisa. Se a energia que ativa o robô antigo é impossível ser recriada com a ciência, já que nem o Vegapunk conseguiu, e só vem do usuário da Hito Hito no Mi modelo Nika, que despertou seus poderes, então como o Gigante de Ferro pode ter se ativado há 200 anos atrás? E a explicação mais provável é exatamente essa que você está pensando. Existiu um outro usuário da fruta do Deus do Sol há 200 anos atrás, e ele também despertou seus poderes. Há 200 anos também foi quando um outro acontecimento muito importante ocorreu em One Piece. Foi quando o movimento para o fim da discriminação dos homens peixes aconteceu. E isso com certeza não pode ter sido coincidência. Os homens peixes sempre sofreram discriminação da sociedade. Inclusive, o próprio governo mundial os consideravam apenas como peixes. Porém, há 200 anos, isso começou a mudar. Na Ilha dos Homens Peixes, Joy Boy deixou um poneglyph com uma carta pedindo desculpas por não conseguir os ajudar. O plano de Joy Boy era levá-los para a superfície para que eles vivessem junto com os humanos e a discriminação tivesse um fim. Porém, ele não foi capaz disso, mas prometeu que alguém um dia no futuro voltaria para os ajudar. Então esse usuário da fruta de Nika de 200 anos atrás fez exatamente isso. Tentou continuar a vontade de Joy Boy e começou o movimento para o fim da discriminação dos homens peixes. Ao despertar sua fruta, ele também reativou o enorme robô ancestral, que atacou Mary Joyce, a sede do governo mundial e a terra dos nobres mundiais, com o intuito de eliminar os inimigos antigos de Joy Boy. Seria muita coincidência esses dois eventos incrivelmente importantes e que estão diretamente ligados a Joy Boy e o século perdido terem acontecido na mesma época. Mas como sabemos, praticamente nada é coincidência em One Piece. Ainda mais quando se trata de uma data específica. E eu tenho uma ideia muito interessante sobre qual tipo de pessoa pode ter sido o usuário anterior da Hito Hito no Mi. E ele provavelmente foi um homem-peixe. No capítulo 1018, Usu conta para Jinbe que enquanto estava preso, um guarda contou a ele sobre o deus do sol Nika, um guerreiro lendário considerado pelos escravos nos tempos antigos como uma figura salvadora, a quem ele deveria orar pela salvação. Por causa disso, Usu ficou curioso sobre essa figura e pergunta ao Jinbe se ele sabe de alguma coisa, já que ele comandava uma tripulação chamada Piratas do Sol, um nome sugestivo para o deus do sol Nika. Além disso, a maioria dos membros dessa tripulação eram compostos por escravos, o que cria uma grande conexão na nossa mente, porque os Piratas do Sol se chama assim. E bom, os Piratas do Sol já é uma tripulação que existe há um tempo. O seu antigo líder era o Fisher Tiger, que tinha como principal objetivo de vida salvar escravos homens-peixes.
Tanto é que Fisher Tiger até mesmo escalou a Red Line e atacou a Terra dos Nobres Mundiais em Mary Joyce, libertando todos os escravos de lá. Mas peraí, isso me lembra de algo. Há 200 anos atrás, um robô gigante que só se ativa com a energia de Nika também escalou a Red Line e atacou Mary Joyce. E aqui a gente percebe que as histórias começam a se complementar. Realmente tem algo relacionado entre eles. Eu acredito que esse usuário da Hito Hito no Mi modelo Nika de 200 anos atrás tenha sido um homem-peixe, aquele que fundou a tripulação dos Piratas do Sol. Isso explicaria o nome do bando, já que seu líder era o próprio Deus do Sol, e o objetivo desse bando era libertar os homens-peixes da escravidão. É por isso que ele enviou o enorme robô até Mary Joyce para libertar os escravos, e também é por isso que eles começaram um movimento para o fim da discriminação dos homens-peixes. E após a sua morte, os Piratas do Sol continuaram, geração após geração, com esse único objetivo em mente: salvar o seu povo. É por isso que Fisher Tiger escalou a Red Line e libertou os escravos, porque ele conhecia a história do fundador dos Piratas do Sol, o próprio Nika, de 200 anos atrás. E como um ato de bravura, ele tentou fazer o mesmo, e com isso todas as partes da história então se encaixam. Há 200 anos, um homem-peixe comeu a fruta de Nika. Ele então fundou os Piratas do Sol com o objetivo de acabar com a discriminação dos homens-peixes. E ao despertar seus poderes, ele fez um ataque em Mary Joyce com um enorme robô ancestral. Mas talvez você ache que nunca existiu nenhum outro usuário da fruta de Nika antes do Luffy por causa de uma das falas dos Gorosei que teve uma interpretação errada por muita gente. No capítulo 1044, os Gorosei revelam que estiveram atrás da Akuma no Mi do Deus do Sol Nika durante eras, porém ela nunca caiu em suas mãos por mais de 800 anos, e é como se a Akuma no Mi tivesse fugido deles por todo esse tempo. Essa fala muitas vezes é interpretado errado, mas ela não diz nada sobre ter ou não ter outros usuários antes do Luffy, apenas que a fruta nunca caiu nas mãos do governo mundial pelos 800 anos desde o século perdido. Outro contra-argumento para essa ideia é que quando Luffy desperta sua fruta pela primeira vez em um ano, Zunisha, que estava próximo, diz que é a primeira vez em 800 anos que houve os tambores da libertação, e então ele anuncia que Joy Boy havia voltado. Se essa é a primeira vez que ele ouve os tambores da libertação em 800 anos, isso meio que mata essa teoria, mas na verdade não. Zunisha deixa bem claro que é a primeira vez que ele ouve, e não a primeira vez que a fruta desperta de fato. O usuário da fruta de Nika de 200 anos atrás pode ter despertado e Zunisha nem ter ouvido, já que ele fica vagando pelo meio do oceano do Novo Mundo, e só ouviu as batidas do coração do Luffy porque estava próximo de Wano. A mesma coisa acontece com o robô ancestral que estava em Egghead. Quando Luffy despertou em Wano, ele nem se mexeu porque estava muito longe. Mas quando Luffy usou a sua forma Deus do Sol em Egghead, onde ele estava, aí sim ele se levantou, porque agora o Luffy estava bem mais perto, próximo o suficiente para ele ter ouvido o som dos tambores da libertação. Então nada disso desqualifica a ideia de que existiu um usuário desperto da fruta do Deus do Sol Nika antes do Luffy. Pelo contrário, vimos várias provas que mostram que isso realmente aconteceu. Mas por algum motivo esse usuário anterior ele não foi capaz de mudar o mundo. No meio de seu ataque a Mary Joyce, algo deu errado e o Gigante de Ferro foi desativado, fazendo a história se repetir mais uma vez. Joy Boy não foi capaz de trazer o amanhecer. Roger chegou cedo demais em Laugh Tale, e esse usuário não teve forças o bastante para cumprir o seu objetivo. Agora só nos resta confiar no Luffy, aquele que quebrará esse círculo vicioso e finalmente fará o sol brilhar mais forte do que nunca para todos no mundo de One Piece.